Vamos lá, pessoal, para mais um boletim informativo aqui do nosso canal, gente, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? Uma notícia urgentíssima e gravíssima que acabou de ser revelada pelo jornal O Globo, gente, tá? O jornal O Globo acabou de soltar aqui uma notícia bombástica, gente, tá? Matéria do jornal O Globo fala sobre afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Matéria do jornal O Globo fala sobre afastamento do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa notícia, gente, abalou as estruturas de Brasília. Agora, neste exato momento, eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa matéria bombástica revelada pelo jornal O Globo, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, gente, que eu vou trazer aqui em todos os detalhes. Ministro do STF, gente, está desesperado pedindo socorro para não sofrer a Lei Magnitsky. Atenção, atenção, notícia urgentíssima. Ministro do STF, gente, está pedindo socorro, gente, tá? Tá completamente desesperado, desnorteado com a possibilidade de ser sancionado com a Lei Magnitsky. O próprio presidente Trump anunciou que mais 2 ministros, né? O próprio governo Trump anunciou que possivelmente mais 2 ministros, além de Alexandre de Moraes, mais 2 ministros serão sancionados com a Lei Global Magnitsky, a tão temida. E tem um ministro do STF que está desesperado pedindo socorro, gente, completamente com medo de ser aplicado a Lei Magnitsky contra ele. Eu vou trazer esse pedido de desespero, pedir socorro, gente. Eu vou trazer essa notícia bombástica aqui nesse boletim para todos vocês. Eduardo Talhaferro acaba de ameaçar o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Eduardo Talhaferro, após ser detido pela polícia em Roma, após ser o pedido de prisão efetuada pelo ministro Alexandre de Moraes e a justiça italiana ter negado o pedido, o homem tá com sangue nos olhos, tá com sede de vingança. E o Eduardo Talhaferro acabou de fazer aqui uma ameaça gravíssima contra Alexandre de Moraes. E eu vou trazer essa matéria completa também nesse boletim para todos vocês. Lula da Silva entra em desespero, gente, tá? Uma notícia terrível sobre Lula da Silva acaba de ser confirmada agora em Brasília. E essa notícia, gente, tá? Deixou o Palácio do Planalto em clima de velório, gente, tá? Clima de velório no Palácio do Planalto após uma notícia terrível sobre o Lula ser confirmada, gente, aqui agora, neste exato momento, gente, tá? Notícia urgentíssima e gravíssima, gente, tá? Outra notícia urgentíssima, um escândalo, gente, escândalo envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva, gente, tá? Tem a ver com corrupção, tem a ver com os companheiros internacionais, tem a ver, gente do céu, é um grande escândalo sobre o Lula, acabou de explodir, e é o Marcel Van Hatten que vai trazer todos os detalhes. É uma bomba, gente, que acabou de explodir no colo do Lula. Eu vou trazer esse vídeo completinho explicando todos os detalhes, gente, tá? E agora, gente, acabou de ser revelado. Vocês sabem que o Lula tem uma dívida enorme, né, com os irmãos Batistas, né? Joesley Batista, tá, o irmão lá. Pois bem, gente, vocês sabem que o Lula tem uma dívida muito grande, né? Naquela época da Lava Jato, corrupção, Joesley distribuiu muito dinheiro, muito dinheiro, muito cash, muito money, né, gente, pro Lula, pra Dilma. Pois bem, o Lula tem uma dívida enorme com os irmãos Batista. Pois bem, gente, acabou de explodir um escândalo envolvendo o Lula e os irmãos Batista. Eu vim correndo trazer porque o portal de notícias Metrópolis acabou de revelar para o Brasil e para o mundo inteiro esse escândalo envolvendo o Lula e os irmãos Batista, gente, tá? E assim, gente, outras várias informações. Tô aqui, olhando aqui só para dar as manchetes aqui para vocês. É uma notícia terrível atrás da outra pro Moraes, pro Lula da Silva, então nem se fala, né? Alexandre de Moraes, gente, meu Deus do céu, gente, tá? Notícia bombástica sobre afastamento de Moraes. Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, claro, não posso deixar de esquecer de convidar todos vocês que estão do outro lado de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui, ó, que tem muita gente aí que tá do outro lado me assistindo. Você aí, eu tô falando com você. Você não tá inscrito aqui no nosso canal, né? Você quer saber? Você quer ter certeza? Porque eu sei que tem muita gente que fala, Fabiana, eu acho que eu me inscrevi alguns meses atrás, não tenho muita certeza. Será que a plataforma não tirou minha inscrição? Porque eu escrevi há um tempo atrás, agora parece que eu não tô mais inscrita. Você quer ter certeza se você tá inscrito aqui? É só você olhar aqui embaixo aqui na plataforma. Se tiver assim, ó, inscreva-se ou inscrever-se, é porque você não está inscrito aqui no nosso canal. Então, senta o dedinho em cima que automaticamente, gratuitamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vocês estão preparados, gente, tá? Se
tiver de pé, senta, pega a pipoca, porque logo de cara eu já vou trazer essa pancada que o Marcel Van Hatten deu no meio aqui. Na verdade, isso aqui, o Marcel Van Hatten deu um soco no estômago do Lula e do seu ministro Mauro Vieira, gente, tá? O Marcel Van Hatten, aqui nesse vídeo, gente, tá? O Mauro Vieira, né, o ministro do Lula, participou aqui da comissão. E o Marcel Van Hatten, gente, ele destruiu, ele detonou, ele esculhambou e esculachou o ministro do Lula, Mauro Vieira, sem dó e nem piedade. Tá, gente? Esse aqui é o melhor vídeo que você vai assistir nesse dia de hoje, eu garanto pra vocês. E de quebra, fez uma denúncia bombástica contra Luiz Inácio Lula da Silva. Foi tão assim, gente, tão bombástico, que os colegas dele que estavam ali, né, na comissão, ficaram aterrorizados com essa denúncia que o Marcel Van Hatten fez contra o Lula aqui na cara do ministro do Lula, o Mauro Vieira. O homem ficou sem chão, gente, tá? Assistam até o finalzinho. Eu pergunto, senhor ministro, qual é a diferença entre as posturas agressivas que o senhor diz haver contra o Judiciário Nacional, ou seja, contra o Supremo Tribunal Federal, e a sua postura ao segurar um cartaz escrito Cristina Livre num país estrangeiro que julgou e condenou por corrupção uma ex-presidente da República que hoje cumpre pena por roubo e está em prisão domiciliar. O senhor estava visitando e segurou um cartaz escrito Cristina Livre. Isso não é uma agressão ao Poder Judiciário argentino? Isso não é uma agressão ao Estado de Direito, inclusive ofendendo a soberania de outro país? A gente vê aqui mais uma vez o embaixador Mauro Vieira vindo essa comissão e agradecemos a visita, mas eu quero lembrar que em ocasiões anteriores, diferentemente até do que foi dito por algum colega que me precedeu, talvez por não ter rememorado o fato, o ministro ele deu uma desculpa que não condizia com a realidade para deixar de prestar compromisso com a democracia e com esse parlamento e comparecer à reunião da Comissão de Relações Exteriores, mesmo convocado. Eu lembro que o presidente Felipe Barros recebeu um e-mail dizendo que o ministro viajaria para uma missão internacional no dia em que ele deveria estar aqui, e aquela missão só saiu às 10 horas da noite e, portanto, descumpriu com o dever que, aliás, quase descumpriria aqui também, de quando convocado permanecer até o final da audiência. O ministro está aqui convocado. Quando está convocado, ele permanece aqui à disposição dos parlamentares até que o último parlamentar tenha feito a sua inquirição. E da mesma forma, hoje, agora, depois de uma revolta generalizada, até eu diria um estresse dos parlamentares, principalmente da oposição, é claro, o ministro mudou de ideia e decidiu ficar. Eu queria lembrar também, senhor presidente, que aqui a diplomacia é uma coisa, mentira e falta de compromisso com a democracia é outra. Aqui nós temos 9 requerimentos de convocação e um deles foi assinado por mim. Eu quero lembrar ao senhor ministro que o que trouxe o senhor para essa comissão, em relação ao que eu havia subscrito, é justamente o apoio que Vossa Excelência, inclusive, deu à corrupta ex-presidente Cristina Kirchner, da Argentina. E o senhor mencionou, em algum momento da sua apresentação, claro, obviamente não vinculado com a questão de Cristina Kirchner, senão a hipocrisia e a contradição seria gritante, que há posturas agressivas ao Judiciário Nacional. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores tem não apenas declarado apoio aos abusos de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal, como tem também realizado pré-julgamento, antes mesmo da condenação fajuta do Supremo Tribunal Federal recente em relação aos supostos atos golpistas. O Ministério das Relações Exteriores já fazia nota, dizendo que o Brasil tinha sofrido uma tentativa de golpe de Estado antes de qualquer veredito do Judiciário. E aí eu pergunto, senhor ministro, qual é a diferença entre as posturas agressivas que o senhor diz haver contra o Judiciário Nacional, ou seja, contra o Supremo Tribunal Federal, e a sua postura ao segurar um cartaz escrito Cristina Livre num país estrangeiro que julgou e condenou por corrupção uma ex-presidente da República que hoje cumpre pena por roubo e está em prisão domiciliar. O senhor estava visitando o cárcere dessa ex-presidente argentina, portanto, visitando a sua casa, e segurou um cartaz escrito Cristina Livre. Isso não é uma agressão ao Poder Judiciário argentino? Isso não é uma agressão ao Estado de Direito, inclusive ofendendo a soberania de outro país? A determinação do governo Lula de buscar uma corrupta no Peru, com voo fretado, com voo da FAB,
também não seria uma agressão ao Poder Judiciário? No dia de sua condenação, a Força Aérea Brasileira recolhe uma ex-primeira-dama condenada por corrupção e lavagem de dinheiro, deputado Evair de Mello. E aí não é agressão à soberania estrangeira? Aí não é agressão ao Poder Judiciário? O senhor, inclusive, disse aqui que o presidente Lula esteve na ONU, todos nós sabemos, e que lá teve a possibilidade de falar com o Trump, mas me parece que o Lula enrolou o Donald Trump, porque o Trump disse, e eu queria uma resposta de Vossa Excelência também a essa pergunta, que trataria de uma reunião com o Lula na semana seguinte. Pois bem, a semana seguinte é esta, em que nós estamos agora. E as notícias que nós recebemos são as de que Lula tem imposto condições. Primeiro diz que vai presencial para o próprio Donald Trump, depois amarela e diz que vai ser por telefone. Depois, quando vai ser por telefone, pelo menos a imprensa, Vossa Excelência tem mais informações, creio eu, diz que se não tiver condição XYZ, ele não vai atender o telefonema do Trump. Então qual é o empenho real do presidente Lula em falar com o Donald Trump? Celso Amorim disse aqui, em reunião dessa comissão, aliás, que sequer deu qualquer tipo de orientação a Lula para que levantasse o telefone e ligasse ao Trump antes desse encontro na Organização das Nações Unidas. Eu queria saber se o senhor não apenas concorda com essa postura de Celso Amorim, como se o senhor tampouco recomendou a Lula que ligasse para Donald Trump, que buscasse uma solução a esse impasse internacional, causado justamente também por agressões à soberania feitas pelo seu governo, pelo governo de Lula, contra cidadãos americanos e também cidadãos de outros estados. Nós vemos a questão hoje argentina, com a AGU contratando um escritório a peso de ouro sem licitação, $1 milhão para perseguir brasileiros que estão com asilo político. Uma agressão enorme aos direitos humanos. Aí vemos também as demais requisições para que o senhor viesse aqui, para que Vossa Excelência pudesse participar dessa reunião dessa comissão, tratando, por exemplo, da falta de embaixador da Ucrânia aqui no Brasil e da falta de embaixador de Israel aqui no Brasil. Nós vemos que não há mesmo interesse do governo Lula em fazer daquilo que diz na teoria a sua prática, que é a pluralidade, que é falar com todos, que é dialogar. Porque quando não estamos com dois dos piores, deputado Evair de Mello, com dois dos piores conflitos hoje no mundo, representados no Brasil com embaixadores, como é o caso de um dos lados, da Ucrânia e de Israel, demonstra que o governo brasileiro não tem a capacidade de dialogar. Muito antes, pelo contrário, tem afastado aliados históricos. E aí, obviamente, se soma a questão da perseguição deste governo aos judeus, com a saída também desta aliança em memória ao Holocausto, que não está explicada. Muito antes, pelo contrário, só explica o antissemitismo de Lula e daqueles que o circundam, inclusive Celso Amorim, que fez um prefácio a um livro em homenagem ao Hamas, elogiando o grupo terrorista, vejam só, considerando um relevante ator político no Oriente Médio. Então, senhor presidente, aqui teríamos várias perguntas. Obviamente, eu preciso também aproveitar para reparar e corrigir uma informação trazida pelo senhor ministro de que houve uma votação unânime nesse Congresso, em especial na Câmara, relacionada à política de reciprocidade. Nós, o Novo, estávamos em obstrução e não votamos favoravelmente. Então fica aqui também a nossa reparação e o nosso registro a essa informação falsa que foi veiculada aqui agora há pouco. E, finalmente, também a apresentação do senhor Mike Bentz, que nos chegou, inclusive, há pouco, o PowerPoint inteiro, e na minha réplica vou poder falar mais a respeito. Mas as informações que foram trazidas aqui, senhor ministro, talvez o senhor não tenha assistido, e vou encaminhar também ao seu gabinete a apresentação feita por Mike Bentz. Mas em nenhum momento foram acusações vagas, muito antes pelo contrário, foram acusações muito precisas, incluindo altos escalões da diplomacia brasileira, em algumas delas, veiculadas em meios de comunicação tradicionais e prestigiosos de várias partes do mundo, e fontes também diretas do próprio governo americano, demonstrando a interferência daquele país sob o governo de Biden na política interna brasileira. Uma agressão à nossa soberania. Então o senhor aqui disse que foram acusações vagas de Mike Bentz e que não se baseavam em evidências confiáveis. Na minha réplica vou mostrar as evidências absolutamente não apenas confiáveis, como claras, de que sim, houve intervenção do governo americano sob Biden no processo eleitoral brasileiro, desequilibrando aquele período em favor do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, que aliás também teve ajuda de todos os lados, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que pudesse sair da cadeia, ter suas condenações anuladas, apesar de que as provas do roubo estivessem sempre muito claras, para que pudesse agora voltar ao poder. Então, senhor presidente, seriam essas minhas manifestações iniciais. Aguardo depois o momento para fazer a réplica.
Tá aí, gente, tá? Marcel Van Hatten encurralou, gente, o ministro do Lula ali, o Mauro Vieira, gente. A questão do Lula, né, ter ido buscar a corrupta, né? A Nadine Heredia, né, ex-primeira-dama, que foi condenada pela Justiça do Peru por corrupção. Teve lá a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, que também foi lá condenada por corrupção, e ele foi lá, segurou a plaquinha, né, gente, tá? Atropelando a soberania do judiciário lá na Argentina. Cristina livre, porque pro Lula ela não é uma corrupta, né? Foi lá pegar a Nadine Heredia por questão, né, segundo Mauro Vieira, por questão de humanidade. O Lula foi lá, pegou a corrupta com o avião da Força Aérea Brasileira, atropelando o judiciário do Peru, trouxe ela aqui pro Brasil, tá aqui, gente, muito bem protegida pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva. Eu só me lembro daquela manchete de um jornal lá do Peru. Os corruptos se protegem. Os corruptos se protegem, tá? Era uma manchete. Assim que o Lula foi lá, pegou o avião da Força Aérea Brasileira, foi lá e buscou a corrupta Nadine Heredia e trouxe pro Brasil, teve uma manchete de um jornal, estampada assim na cara, a foto do Lula, tal. Os corruptos se protegem. E contra fatos não há argumentos, né, gente, tá? O que Mauro Vieira vai falar, responder sobre tudo isso aqui, né, gente, tá? E fez acusação gravíssima, né? O Marcel Van Hatten fez acusação gravíssima de que o Mike Pence foi lá na comissão, fez denúncias gravíssimas sobre interferência do governo Biden em relação à eleição aqui no Brasil. Tudo muito grave, né, gente, tá? Agora sim, tá explicado por que o Mauro Vieira não queria ter participado aqui dessas inquirições, ou seja, responder aqui as perguntas dos parlamentares, né? Ele berrou, quase esperneou para não participar dessa comissão, mas não teve jeito. Como foi convocado, teve que participar. Vamos lá, gente, tem mais uma bomba para trazer para vocês aqui. Gente, um escândalo envolvendo Lula e os irmãos Batista. Gente, então, aliados de longa data, né? Desde aquela época da Lava Jato, daquele escândalo de corrupção. Quem não se lembra do Joesley Batista, né? Na frente lá acho que do delegado, dizendo, olha, dei muito dinheiro, milhões pro Lula, milhões pra Dilma. Aquele escândalo de corrupção, né? Só de pensar que o Lula hoje tá na presidência da República, meu Deus, gente, a gente fica furioso, né? Mas é isso. Então, assim, gente, o fato é que lá na época da roubalheira da Lava Jato, mensalão, petrolão, tudo lá, aquela esculhambação que aconteceu com o dinheiro do povo, o Joesley, os irmãos Batista denunciaram que distribuíram muito dinheiro, né, pro Lula, pro PT, pra Dilma, dentre outros parlamentares, né, da época. Então, ao que tudo indica, o Lula tem uma dívida gigante com os irmãos Batista. Vocês concordam comigo? Né? Abre precedentes, depois do Joesley ter distribuído tanto dinheiro, né, gente, pra eles naquela época. Eu acho que o Lula tem uma dívida muito grande, né, com os irmãos Batista. Eu acho que o Lula começou a pagar essa dívida. Vejam só. Uma decisão inédita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, do PT, vem impedindo há semanas a autuação da empresa JBS Aves, do grupo empresarial dos irmãos Wesley e Joesley Batista, por trabalho escravo. Esse caso surgiu após uma fiscalização em granjas que são fornecedoras da JBS no Rio Grande do Sul, em abril. Segundo auditores do Ministério do Trabalho, ao menos 10 pessoas foram resgatadas de condições análogas à escravidão. Elas cumpriam jornadas de até 16 horas por dia em condições que seriam degradantes. Marinho decidiu avocar para si a decisão sobre incluir ou não a empresa na chamada lista suja do trabalho escravo. A possibilidade existe na CLT, mas nunca tinha sido usada pelo menos desde 2003, quando a lista foi criada. O despacho jurídico que respalda o ato foi assinado em 9 de setembro pelo procurador federal Ricardo Augusto Panquestor Nogueira. A intervenção gerou reação interna. Pelo menos 9 fiscais do trabalho renunciaram aos cargos de chefia numa demonstração de protesto contra o que consideram uma interferência política do ministro no seu trabalho. A JBS afirmou ter tolerância zero com violações trabalhistas e de direitos humanos e disse ter encerrado o contrato com a empresa fornecedora assim que soube do fato. O ministro do Trabalho foi procurado, mas não comentou até o momento. O ministro do Trabalho, gente, tá? Eu tô chocada e aterrorizada com isso aqui. Não quer dizer que a empresa, né, do grupo, né, dos irmãos Batista, Joesley Batista e tal, a empresa deles ia ser incluída na lista suja de trabalho escravo, gente. Mas aí veio o ministro, né, do Trabalho indicado pelo Lula e
tranquilo, vou resolver essa parada. Vou invocar para mim essa decisão. Eu não vou incluir o nome da empresa de vocês na lista suja do trabalho escravo, gente, tá? Eu trouxe a notícia, gente, tá? O comentário eu vou deixar por conta de vocês. Coloque aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário sobre essa bomba envolvendo o ministro indicado pelo Lula, o ministro do Trabalho, e o fato da empresa, né, dos irmãos Batista, né, que foram muito bonzinhos com o Lula lá no passado, né, segundo as investigações que foram feitas na época, né? E agora parece que o Lula tá pagando aí sua dívida, né, com os irmãos Batista. Abre precedentes pra gente interpretar dessa forma, gente, tá? Só coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Mais uma bomba envolvendo o ministro do STF, gente, tá? Gente, eu gosto mais dos vídeos dela, gente. A Marina Helena detonou Flávio Dino, ministro do STF, que de vez em quando se faz de tonto, de sonso. Mas de sonso, Flávio Dino não tem absolutamente nada. Marina Helena esculhambou e detonou o ministro Flávio Dino. Vejam só. Pois é, eu acho que está falhando a memória do Dino, né? Porque censurados, ministro, existem inúmeros aqui, né? Que só para citar alguns jornalistas aqui da Oeste, como tivemos o Rodrigo Constantino, por exemplo, nosso querido Fiuza também, que resolveu fazer outra coisa e usar de bastante ironia para fazer críticas ao nosso país, porque ele não pode necessariamente falar exatamente o que ele pensa. Então, fora a revista Oeste, né, que a gente viu ali aquela assessoria, aquele gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes dizendo para usar a criatividade sobre como censurar a revista Oeste, a capa da Cruzoé, o documentário da Brasil Paralelo, e aí, gente, é sem fim. Mas eu acho que mais importante, a gente estava falando de anistia, e a grande verdade é que nós tivemos ali cerca de 2 mil réus, e esses todos estão censurados. Eles não podem utilizar suas redes sociais. Não podem. Então, a censura, ela está comendo solta no Brasil. Só não vê quem não quer, só não vê os ministros do STF, né? Porque ele não acredita que é censura. Pela forma como ele fala, é combate a fake news. E a gente sabe muito bem também que eles utilizam tudo isso com uma lógica de poder. Por que agora, depois que eles aprovaram isso aí em setembro, a gente não tá vendo derrubadas de perfis? Vamos esperar perto das eleições? Porque a hora que a coisa esquenta mesmo, a gente viu esquentar ali em 22, a gente viu depois esquentar ali na véspera de 24, quanto o X inteiro caiu aqui no Brasil na véspera das eleições. Essa que é a realidade. A gente já teve o Telegram derrubado, a gente viu uma busca e apreensão na casa de empresários por conta do que eles conversaram no WhatsApp. Vocês têm ideia do que a gente vai passar o ano que vem aqui? O que é capaz do Brasil passar no ano que vem? É, gente, tá aí, né? Em um evento recente, o ministro Flávio Dino, né, lá no microfone, disse: olha, alguém aí foi censurado? Alguém foi amordaçado? Bom, aí veio a Marina Helena com seu belíssimo comentário, esfregou na cara do ministro Flávio Dino. Sim, tem muita gente sendo censurada e amordaçada aqui no Brasil. Quer um exemplo clássico, gente, tá? Simples. Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. No meu ponto de vista, ele está sendo censurado e amordaçado. Tanto é que ele não pode dizer o que pensa nas redes sociais. Por quê? Se ele disser o que pensa, a depender da interpretação de algum ministro, o pior pode acontecer. Então, isso para mim é ser censurado e amordaçado. Ela não comentou, mas eu reitero aqui essa questão, porque na minha opinião o Bolsonaro está sendo censurado e amordaçado. É só uma opinião, gente, tá? Coloque aqui embaixo a opinião de todos vocês. Gente do céu, vim correndo trazer aqui uma notícia para vocês, gente, tá? Parece que o ministro Gilmar Mendes está desesperado, porque a qualquer momento pode sofrer uma lei Magnitsky, gente, tá? Porque o governo Trump, recentemente, tá, veio divulgado aí na imprensa aqui no Brasil, de que o governo Trump está preparando a Lei Global Magnitsky para 2 ministros do STF. E segundo informações, um desses ministros seria o Gilmar Mendes, o outro seria o próprio Flávio Dino. Porque eles estão defendendo, né, apoiando decisões do ministro Alexandre de Moraes de forma explícita. Isso vocês vêm vendo aí em algumas entrevistas que eles estão fornecendo.
que acontece, gente, tá? Já prevendo que pode sofrer a Lei Magnitsky no lombo, que pode trazer uma tragédia para o Gilmar Mendes, ele está se antecipando. Tá aqui basicamente pedindo socorro para se blindar e blindar os seus colegas, os seus pares de sofrerem a Lei Magnitsky. Isso, gente, tem um nome: desespero. É o ministro Gilmar Mendes basicamente pedindo socorro com a iminência de ser sancionado com a Lei Magnitsky. Tá aqui, ó. No programa da última análise da última quarta-feira, os convidados falaram a respeito das recentes articulações do STF para barrar a aplicação da Lei Magnitsky, sobretudo a partir do membro da corte, que pode ser o próximo alvo das sanções. Então é incrível, né, gente? Ele sabe que pode ser o próximo alvo e ele mesmo está articulando. Tá, a gente está mostrando ali uma minuta de um projeto e está pedindo para que os parlamentares votem. Olha, vamos blindar, porque o governo americano vai sancionar todo mundo. Tá aí, ó. O decano sugeriu que o país, através de articulação entre os três poderes de Brasília, deveria promulgar uma lei anti-embargo para se preservar de leis, para se proteger de leis estrangeiras. Como que a gente vai fazer uma lei que impeça as empresas americanas de seguirem as determinações dos Estados Unidos? É ridículo, não tem como. A Lei Magnitsky afeta o país que dependem dos americanos. Se o Brasil não quer depender deles, que cria uma independência, afirmou o jurista André Marcília. Então tá aqui, gente, tá? Eles podem espernear, podem se descabelar, qualquer tipo de lei que for aprovada não vai ter efeito algum sobre a Lei Magnitsky, gente, tá? E o Gilmar Mendes está aí, completamente desesperado. O que acontece? Está sendo revelado, divulgado aí, gente, que eles estão com um projeto de lei, uma minuta, né? E o Gilmar Mendes está ali articulando, está indo, né, no Congresso Nacional, falando com parlamentares, presidente da Câmara, presidente do Senado, o presidente da Câmara, né, Hugo Mota, presidente do Senado do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, Lula da Silva. Ele está tirando para todo canto. Tem informação de que ele está buscando, está pedindo socorro para tudo quanto é gente. Temos que nos blindar. Isso, para mim, tem um nome, gente, tá? Desespero. Desespero, gente. Inclusive, saiu aqui uma notícia terrível para o Gilmar Mendes, tá? Lei anti-Magnitsky, imaginada por Gilmar, fracassou na Europa. Vocês acham que é a primeira vez, gente, tá aqui? Autoridades pensaram em fazer uma lei para se blindar da Lei Magnitsky? Não é a primeira vez, não. O Gilmar Mendes não é o primeiro. Já aconteceu na Europa, tá? De autoridades lá criar um projeto de lei, ser aprovado para se blindar da Lei Magnitsky, mas fracassou a ideia. O projeto fracassou, não teve eficácia nenhuma. E quando a Lei Magnitsky era aplicada, depois da lei ser aprovada na Europa, mesmo assim as sanções eram aplicadas e eles eram penalizados de qualquer forma. Tá aqui. Eu acho que se o ministro Gilmar Mendes ler essa matéria aqui, ele vai dar um infarto, gente, tá? O ministro Gilmar Mendes do STF sugeriu nessa última terça-feira, 30, né, que o Brasil adote uma lei, né, para neutralizar, ou seja, para frear os efeitos das sanções da Lei Magnitsky, impostas a países estrangeiros e autoridades aqui no Brasil. A proposta remete à experiência da União Europeia, que em 1996 instituiu o chamado Estatuto de Bloqueio, mecanismo criado para proteger empresas e cidadãos europeus da aplicação extraterritorial de realização de países terceiros. Então tá aí, só que lá, gente, na Europa, fracassou. Lá na Europa, esse projeto que foi, né, para se blindar, se proteger de punições estrangeiras, de países estrangeiros, fracassou. E a mesma coisa vai acontecer. Só vai... É perda de tempo, vai torrar o dinheiro do povo, concessões, com votações, blá, 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 blá. Não vai adiantar nada. Desespero, gente, o homem... E ainda tem jornalistas dizendo que não, os ministros do STF estão se lixando com a Lei Magnitsky, não estão preocupados, não estão nem aí. Será mesmo, gente? Depois desse grito de desespero do decano Gilmar Mendes, eu acho que eles não estão preocupados, não, estão desesperados mesmo. E agora, Eduardo Talhaferro solta uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e ameaça, tá? Depois de ter sido detido pela polícia lá, né, na Itália, parece que o Alexandre de Moraes pediu a prisão, só que a justiça italiana não acatou a ordem do Moraes. O Talhaferro tá com sangue nos olhos, tá com sede de vingança e fez ameaça contra o Moraes, ó. Talhaferro diz que age de boa fé e volta a ameaçar Alexandre de Moraes. O ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Talhaferro, afirmou hoje que agiu de boa fé ao ser abordado por policiais italianos em sua residência.
em Catanzaro, né, na Itália. Ele também declarou que nem morto o ministro conseguirá pará-lo. Taliaferro foi detido pela Polícia Federal durante a manhã, mas liberado no início da tarde no mesmo dia. Em entrevista ao programa Figueiredo Show, Taliaferro comentou o episódio. Eu já esperava por isso, mas tudo foi conduzido com calma e tranquilidade. Na verdade, foi um rito, né, correto, feito na Itália, e não um rito mágico do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, afirmou, né, o ex-assessor. Segundo ele, nem os policiais sabiam ao certo o que estava acontecendo, né? Os oficiais chegaram até a pesquisar na internet para entender o que estava acontecendo, porque aqui na Itália ninguém sabe de nada. Então me verificaram online, em certo ponto até enalteceram a minha pessoa dentro, né, da unidade policial, relatou. Ainda de acordo com o Taliaferro, a condução foi tranquila, foram cordiais, estamos na viatura, fomos conversando, batendo papo. Disseram apenas que havia algo vindo do Brasil, mas também não sabiam exatamente de que se tratava. Explicaram que era um cumprimento de uma decisão da corte, né, e que eu voltaria para casa. Fui tratado muito melhor do que em diversos lugares no Brasil, disse Taliaferro. O ex-assessor de Moraes também destacou que não teve receio em entregar os oficiais seus 2 passaportes. O brasileiro e o italiano afirmando estar agindo de boa fé, sem ter o que esconder e sem estar fazendo nada de errado. Tá? E em outra entrevista, Eduardo Taliaferro afirmou que o cumprimento das medidas cautelares com a obrigação de informá-lo sobre localização. Tá aqui, gente, tá? Meu Deus do céu. Taliaferro alegou que Moraes teria tentado incluí-lo na lista vermelha da Interpol, mas não obteve sucesso. Não estou na Interpol. A informação que recebi é de que houve uma tentativa, de forma extrajudicial, né, de me incluir na lista, no alerta vermelho, mas a Interpol negou esse pedido do Moraes. Meu Deus, gente. Acabou a credibilidade do Moraes, né? Principalmente depois da Lei Magnitsky. Tá aí, gente, tá? Vamos lá para mais informação. Gente, eu vou trazer aqui uma informação daqui a pouco, tá? Sobre afastamento de Alexandre de Moraes. Mas antes, deixa eu trazer essa notícia aqui da Mônica Bergamo. Lula, Fachin e Luiz Fux faltam a jantar de Alexandre de Moraes para celebrar posse como vice-presidente do STF. Gente, tá? Nitidamente um racha no STF. Fachin, que é o novo presidente da corte, não compareceu. Luiz Fux, né, gente, que está sendo considerado aí uma treta, né, do Moraes dentro do STF, que tem divergido muito das suas decisões, também não foi ao jantar de Moraes, gente, tá? O que será que está acontecendo, hein? Fachin, o novo presidente da corte, e o ministro Luiz Fux faltaram, eles não compareceram a um jantar que Alexandre de Moraes deu ali para várias autoridades para comemorar a sua posse como vice-presidente do STF. Acho que Alexandre de Moraes não deve ter ficado muito feliz aqui não, né? Lula também não compareceu. E agora, gente, vamos falar sobre esta notícia do jornal O Globo, sobre afastamento de Alexandre de Moraes. Exatamente isso, gente, tá? Uma matéria do jornal O Globo fala sobre um afastamento de Alexandre de Moraes do seu, talvez, ex-grande aliado Tarcísio de Freitas, gente. É exatamente isso. A matéria trata de um afastamento de Moraes do seu ex-amigo, né? Tarcísio de Freitas. O que é que aconteceu para acontecer esse afastamento de Alexandre de Moraes do Tarcísio de Freitas? Vamos entender? A relação, quem traz aqui, gente, é a Bela Megali, viu? A relação entre Tarcísio e Alexandre de Moraes após chamar ministro de tirano. Ou seja, após aquela manifestação em cima do trio elétrico, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chamou Alexandre de Moraes de tirano. Ninguém aguenta mais o tirano Moraes. E aquilo pegou de surpresa o Alexandre de Moraes. Tanto é que parece que o Moraes se afastou do Tarcísio de Freitas. A matéria diz o seguinte, ó. O discurso de Tarcísio de Freitas no 7 de setembro, no qual chamou Alexandre de Moraes do STF de tirano, afastou ainda mais o governador e o ministro. Segundo aliados de ambos, tá? O distanciamento já vinha ocorrendo alguns meses antes do episódio. Mas depois da fala de Tarcísio, eles não conversaram mais. Então, gente, parece que o casamento, a lua de mel, a amizade, o namoro entre o Moraes e o Tarcísio chegou ao fim. A aliados, Tarcísio classificou seu pronunciamento como uma questão de momento.
já que o ato na Avenida Paulista ocorreu às vésperas do início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. O governador nega, porém, que tenha deixado de ser uma pessoa afeita ao diálogo e repete que buscará os integrantes do STF sempre que precisar tratar de temas importantes para São Paulo. A integrantes de seu governo, Tarcísio admite, porém, que não faz mais o papel de interlocutor entre a corte e Bolsonaro, que já desempenhou no passado, especialmente junto a Moraes, né? Se em 2024 os dois mantinham conversas regulares, hoje o clima é completamente diferente. Se em 2024, se antes ele era um interlocutor entre Bolsonaro e o STF, hoje já não é mais. Tá aqui. Ao descrever sua relação com o ministro, né, para interlocutores, o governador disse que eles nunca tiveram proximidade, que sempre tratou, né, de questões institucionais de São Paulo e que às vezes entrou em campo para ajudar Bolsonaro. Tarcísio também nega que sua fala dura contra Moraes no 7 de setembro tenha tido cálculo político com o objetivo de se cacifar na disputa pela presidência. Aí, gente, tá? Ao que tudo indica, acabou, gente, tá? Moraes está afastado de Tarcísio de Freitas após o governador ter chamado ele de tirano. Malafaia convoca cristãos para ato pela anistia em Brasília. Em vídeo, o líder evangélico conta com o apoio de vários pastores. Neste sábado, dia 4, o pastor Silas Malafaia convocou líderes cristãos e fiéis de diversas igrejas para participarem da caminhada pela anistia, que acontecerá na próxima terça-feira, dia 7, em Brasília. O ponto de partida será em frente à Catedral da capital federal. No vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia criticou setores da esquerda por se oporem à proposta de anistia aos presos do 8 de janeiro. Que cristãos somos nós, essa gente da esquerda que não tem caráter e hoje luta contra a anistia, recebeu a anistia em 1979. Sabe para quem foi dada? Para guerrilheiros, assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de bancos e até torturadores do regime militar, afirmou o pastor. Ele defendeu que o mesmo tratamento deve ser dado a pessoas comuns envolvidas nos atos de 2023. E hoje não querem dar anistia para as donas de casa, aposentados, gente que estava no exterior e nem em pau de pedra pegaram. Por isso, na terça-feira, dia 7 de outubro, faremos a caminhada pela anistia, completou. O vídeo também mostra imagens de presos condenados pelos atos de 8 de janeiro e inclui mensagens de apoio de diversos líderes evangélicos, como o bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus, e o pastor Jorge Linhares, o bispo Robson, o pastor Theo, o pastor Samuel da Câmara e o pastor Cláudio. Abençoado do Brasil, que justiça é a nossa, que cristãos somos nós. Essa gente da esquerda que não tem caráter e hoje luta contra a anistia, receberam anistia em 1979. Sabe para quem foi dado? Para guerrilheiros assassinos, sequestradores de embaixadores, assaltantes de banco, gente que queria dar golpe, estabelecer o comunismo no Brasil e até para torturadores do regime militar. E hoje não querem dar anistia para donas de casa, para aposentados, gente que estava no exterior, que nem pau e pedra pegaram. Por isso, nessa terça-feira, 7 de outubro, com saída em frente à Catedral de Brasília, caminhada pela anistia. Vamos lá, gente! Vamos lá! Anistia já! Anistia já! Anistia já! É vergonhoso o que estamos assistindo no Brasil. Que a justiça prevaleça contra a injustiça. Anistia já! Tem que ser agora. Anistia já.
Não podemos compactuar com a injustiça. Anistia já. O povo brasileiro está tomando a consciência da maldade que está sendo praticada. Olá, queridos. Uma das coisas mais abomináveis para Deus é a condenação de inocentes. Nós não podemos aceitar isso no Brasil. Justiça já! Justiça já!